então, gente, vamos para a nossa primeira pauta, porque as eleições americanas estão muito próximas de um resultado oficial, pelo menos por enquanto. Nesta sexta-feira, os noticiários informaram a virada do democrata Joe Biden para cima do republicano Donald Trump em estados decisivos, como é o caso da Geórgia e da Pensilvânia. A apuração também continua em andamento no Alasca, no Arizona, na Carolina do Norte e em Nevada. Entretanto, mesmo com a contagem dos votos revelando até então a vantagem de Biden ontem, durante um pronunciamento na Casa Branca, Trump atacou o adversário e acusou o sistema eleitoral de fraude. O atual presidente disse que tem provas e que recorrerá até o último instante caso sua derrota seja confirmada. Hoje, de acordo com o jornal The Washington Post, o Serviço de Proteção do Presidente dos Estados Unidos e de funcionários de alto escalão do governo já anunciou que vai aumentar o número de agentes em torno de Joe Biden. Isso porque espera-se que Biden faça um discurso de vitória na cidade de Wilmington, em Delaware. Muito bem, vamos iniciar o nosso debate mais uma vez. Hoje é sexta-feira aqui, não sei se na segunda-feira nós ainda vamos comentar sobre a possível ou não definição americana, mas vamos lá enquanto a gente pode. Thaís Oyama, por favor. Paulo, apesar disso tudo, eu acho que apesar desse esquema de segurança, desse resquício de tensão, me parece que as coisas não estão assim tão explosivas quanto se imaginava, né? E também essa ameaça de judicialização do presidente Trump, que a essa altura a gente já pode dizer que está derrotado, né? Muita gente, muitos estatísticos, analistas e veículos de comunicação já estão dando ele como derrotado e o Biden como vencedor, embora isso não esteja ainda matematicamente comprovado, mas a impressão que eu tenho é que o presidente Trump vai espernear até o fim, mas não vai ter muito apoio nem do Partido Republicano e nem dos próprios eleitores dele. Agora, eu estava querendo falar sobre uma outra coisa, um aspecto aí que me chamou a atenção na noite de ontem, que foi aquele discurso dele em que ele disse que estava sendo roubado, né, que eles, a gente supõe que sejam os democratas, estavam roubando a vitória dele. Então, eu achei aquilo muito chocante, porque ver um chefe de Estado, né, o chefe de Estado da maior democracia ocidental, ficar lá falando feito um menino mimado que está perdendo um jogo, deve ter sido uma coisa que cobriu de vergonha muitos americanos, né? E não só americanos, porque o presidente Trump equiparou o país dele a uma república, o país que ele preside, né, inclusive, e que vai presidir de qualquer forma, pelo menos até janeiro. Ele equiparou o país que ele preside a uma república de bananas, ele desrespeitou as instituições, desrespeitou as pessoas que fiscalizam as eleições, os órgãos de controle, alguns inclusive sob o comando dele. Então foi uma coisa inédita, nunca vista e que, claro, teve inclusive o potencial de esquentar, acirrar os ânimos, né, aumentar uma tensão que estava latente e fazer com que aqueles grupos loucos para fazer baderna ou assistir uma boa baderna saíssem nas ruas. Felizmente, não parece que foi isso que aconteceu, as coisas, por enquanto, estão calmas e ele não conseguiu, aparentemente, o intento dele de emplacar essa história de fraude, né? Quer dizer, tirando algumas pessoas que o Adrilles, na infinita bondade dele, chama de blogueiros alternativos, então, tirando essas pessoas, ninguém parece que está dando muita confiança para essa história de fraude do presidente Trump. Mas, isso dito, eu queria dizer que eu detestei aquela decisão dos canais americanos, da maioria dos canais americanos, de simplesmente cancelar o presidente Trump, porque ele estava dizendo uma deslavada mentira. Não sei, você não chegou a falar isso, né, na abertura? Não falei, mas é bom você mencionar novamente, Thaís, por favor. Então, pelo menos 4 canais de TV americanos, canais grandes, de grande audiência, decidiram simplesmente tirar do ar o presidente Trump quando ele fazia o discurso dele, porque consideraram que ele estava dizendo mentiras e, portanto, eles consideraram que era direito deles simplesmente tirar o presidente do ar, porque eles não concordavam
com o fato de o presidente estar dizendo mentiras no ar. Bom, então, repito, eu achei isso uma coisa ultrajante e uma coisa detestável, porque, na minha opinião, foi uma medida, além de autoritária, foi paternalista, porque fica tratando o ouvinte, o espectador, como um ser idiota, um ser que precisa ser protegido, né, de bobagens ditas pelo presidente, de mentiras ditas pelo presidente, e precisa ser protegido pelos guardiães do bem, que nesse caso são os âncoras, os canais, os responsáveis pela decisão de retirar o presidente do ar. Então, bem fez, não foram todos os canais, né? Bem fez, por exemplo, a CNN e a Fox News, que optaram por deixar o presidente falar as besteiras que ele quis, as mentiras que ele bem entendeu. E depois, terminado o discurso, eles foram lá e disseram, olha, não tem nenhuma comprovação do que o presidente Trump falou, o que ele falou, por enquanto, é mentira. Não existe nenhum único indício de fraude, então o presidente disse mentiras. Mas deixaram o presidente dizer as mentiras dele. Então, Paulo, o que eu acho que houve nesse caso foi censura, e qualquer censura é abjeta, parta ela do Estado, parta ela de canais de TV ou parta ela dos tribunais das redes sociais também. Muito bem, Thaís Oyama. Adrilho Jorge, por favor, seus comentários. Veja bem, o Trump contestar o sistema eleitoral americano, que é caótico, que é confuso, que é falho, que é historicamente muito confuso, como a gente percebeu, por exemplo, na recontagem da Flórida, isso não é de hoje, quando houve a eleição entre Bush e Al Gore, foram inúmeras recontagens que foram barradas e paradas pelo Supremo americano, e cada recontagem era uma contagem diferente. Tudo bem, é do jogo, ele aceitou estar nesse jogo eleitoral, aceitou essas premissas, mas esses votos excessivos que foram dados pelos Correios criam sim uma série de suspeitas. Mas tudo indica e tudo aponta para a sua derrota. Ele deveria realmente se resignar nesse momento, se ele tivesse uma postura de um estadista, coisa que ele não é, se resignar a uma derrota. Mas o ataque visceral e agressivo e incisivo à democracia foi dado ontem pela própria mídia. A gente tem que reiterar aqui, a mídia foi, na sua quase hegemonia, sua quase totalidade, um braço, um cabo eleitoral ostensivo da candidatura de Joe Biden. Quando você tem uma mídia que é cabo eleitoral e não se apoia num princípio de bilateralidade, de perceber a realidade para além da sua torcida, isso sim coloca a democracia em jogo. Quando você tem, ao lado da mídia tradicional, as redes sociais, que, por sua vez, seriam o arcabouço de dar visibilidade maior para além da mídia tradicional, para além da mídia mainstream, a vozes populares, vendo essa mídia tradicional, essa mídia alternativa, que são as redes sociais agora, coibirem, cercearem a voz do próprio presidente, tendo que, por exemplo, o Twitter, que coloca toda hora como tweet suspeito, que anula algumas opiniões. Eu lembro até algumas, que não eram nada fake news, quando o presidente Trump falava de que o coronavírus afetava pouco as crianças, que foi deletado, que foi censurado, que foi intimado ao esgoto dos fake news. E quando você vê o presidente, o CEO do Twitter, que é um notório contribuinte do Partido Democrata e que faz torcida deliberada num meio que deveria ser libertário, isso sim é exatamente o princípio desse esgarçamento do tecido social, quando você tem uma mídia partidária, ostensivamente progressista, né? Eu dizia, Sócrates falava que o concurso para a perseguição da verdade tinha que ser o diálogo, né? A dialética, uma tese, uma antítese e uma síntese. Enquanto a mídia americana e também a brasileira não tiver algum tipo de cota de conservadores, de direitistas, de pessoas que não se alinham de maneira quase fanática a esse tipo de progressismo que a gente vive hoje, sobretudo de cima para baixo, que não se comunica com os interesses reais de boa parte da população, você vai ter uma perseguição da verdade que anula o princípio da própria imprensa. É que dá voz e iluminar todas as pessoas. Meu Deus, uma mídia que cerceia a própria voz do presidente dos Estados Unidos, taxando-o como fake news. Que se conteste depois, que se debata depois, que de alguma forma o critique depois. Mas isso é uma censura. Quando você vê uma mídia que é o alicerce, o quarto poder
da democracia, de qualquer Estado democrático, se colocando de maneira tão enfaticamente contra um candidato, ainda que a fala do Trump, eu concordo, tenha sido absolutamente irresponsável, mas a irresponsabilidade, o direito ao equívoco, a irresponsabilidade, a grosseria, o direito à basófia, é um princípio da democracia. A democracia é um instituto tagarela. E pelo conjunto de vozes, você ilumina o que é mais verdade, o que é mais mentiroso. Ou seja, o que a mídia fez ontem foi um ataque frontal e visceral ao princípio democrático. E isso foi muito grave. Muito bem, antes de ouvir o nosso Josias, eu queria aqui verificar novamente como é que está a apuração e passar os dados e as informações aqui para vocês, as nossas excelências. Hoje nós estamos agora atualizando com 264 delegados pró-Joe Biden e 214 delegados pró-Donald Trump aí assegurados, lembrando que quem chegar a 270 vence aí a eleição. Mas tem uma novidade aqui para quem assistiu o 3 em 1 de ontem para o 3 em 1 de hoje, que são os estados da Pensilvânia e da Geórgia. Passar aqui para Pensilvânia inicialmente para vocês, gente, nós tivemos uma virada aqui de Joe Biden. Como vocês podem ver, o estado está um pouquinho azul claro aí, ontem não estava, Donald Trump ontem tinha vantagem. A Pensilvânia é um estado extremamente importante pelos seus 20 aí delegados que possui, e vejam só a diferença de votos que nós temos agora na Pensilvânia, 0,2%, com 98% das urnas apuradas no estado da Pensilvânia, e pouco menos aí de 10 mil, 12 mil votos aproximadamente aí de diferença de um candidato para outro, com 2% aí de votos que ainda não foram computados. E vou pedir para a nossa produção colocar o estado da Geórgia aqui para nós, que é o outro estado aí, onde nós temos um empate, praticamente um empate, 49,4% para Joe Biden contra 49,4% para Donald Trump, mas se a gente for analisar aqui de manhã, essa diferença era um pouquinho menor ainda, eram cerca de 900 votos a diferença. Agora a diferença está um pouco superior aí, beirando os seus 1.500 votos, ou seja, o negócio está absolutamente apertado, mas ontem Donald Trump estava à frente, ou seja, perdeu aí a dianteira de dois estados importantíssimos, um que contém aí 20 delegados, no caso da Pensilvânia, e o outro que contém 16 delegados, no caso da Geórgia. E só para finalizar, o estado de Nevada, pedir para o nosso Gabriel colocar aqui para mim o estado de Nevada, Biden segue na frente e ampliou a sua vantagem de ontem para hoje. Nós temos aí 87%, não sei se a Thaís, o Josias e o Adriles lembram, mas ontem nós tínhamos 75% das urnas apuradas no estado de Nevada, ou seja, avançamos aí significativamente, e o Joe Biden avançou também a vantagem, agora está 49,7% contra 48,1%, esse era um estado que estava com cerca de 0,7, 0,8 de diferença, ou seja, ampliou mais, mas mesmo assim a margem aí de votos é muito pequena, são 20 mil votos aí aproximadamente a diferença entre Biden e Trump. Enfim, essa é a realidade atual, Josias. No terceiro dia de apuração, as urnas dos Estados Unidos esboçam um resultado. O Joe Biden virou a votação num par de estados-chave, Pensilvânia e Geórgia. O resultado na Geórgia é tão apertado que já está entendido que vai haver uma recontagem. Mas se o Biden sustenta a dianteira na Pensilvânia, algo que os estatísticos consideram provável, o Donald Trump vai ter que fazer as malas. Em condições normais, isso representaria um alívio, mas na atmosfera de anormalidade que marca essa sucessão americana, a tensão está longe de ser desfeita. Confirmando-se essa ascensão do Biden, começam dois novos problemas. Um deles vai durar 2 meses e meio, o outro vai durar 4 anos. A posse do presidente dos Estados Unidos ocorre apenas em 20 de janeiro. Até lá, quem dá as cartas é o Donald Trump. Na transição de um governo para o outro, o presidente que sai da Casa Branca é chamado nos Estados Unidos de pato manco, porque ele perde poderes. Só que o Trump, ele se parece mais com um elefante ferido.
e um elefante ferido que está ali solto no salão oval. Abater um elefante é mais fácil do que remover o corpo, sobretudo quando o bicho ainda respira e faz discursos que chegam a deslustrar a democracia americana, como o discurso que ele fez na noite passada. Vencida essa fase das batalhas judicial e política, vai estrear finalmente a administração de 4 anos do Joe Biden, se as urnas continuarem na tendência que se verifica agora. Tomado pelo estilo, o personagem é o avesso do Trump, mas a agenda de problemas e de obsessões dos Estados Unidos, ela vai ser a mesma. A pandemia, a crise econômica, a encrenca da imigração, a guerra comercial com a China, a pinimba com a Venezuela, a pendência com o Irã, a agenda é a mesma. E os interesses americanos são os mesmos. Quer dizer, o futuro dos Estados Unidos é feito das mesmas angústias do presente. Tudo isso num país hiperpolarizado, em que metade da população odeia as opiniões da outra metade e vice-versa, e não há, por hora, evidências de que o Biden conseguirá unificar o país. Ainda que se confirme a derrota do Trump, o resultado expresso nas urnas indica que o trumpismo vai continuar vivo. Então, se eleito, o Biden precisaria, ou vai precisar, olhar para esses devotos do seu antecessor sem preconceitos. São americanos do interior, americanos que têm os seus anseios, que anseiam por prosperidade, querem emprego. Então, não adianta olhar e falar, essa gente é atrasada, tem valores que não combinam com os meus. Não, são americanos ali. Ou você insere no seu governo, na prática administrativa cotidiana, ou essa divisão vai persistir. De resto, vencendo o Biden, a sua capacidade gerencial, ela vai ser apenas algo pendente de verificação. Submetido a desafios extraordinários, esse novo presidente, ou novo provável presidente, ele vai ter que demonstrar que não é um gestor ordinário. Então, os desafios são enormes e os problemas dos Estados Unidos eles estão só começando. Quem detesta o Trump, agora vai ter que rezar para que o outro se mostre um gestor minimamente capaz, e quem odeia o Biden vai ter que conviver aí durante 4 anos, confirmando-se aí essa tendência, com o seu ódio. Não adianta botar o ódio na geladeira e continuar. Ou os Estados Unidos se unificam, ou nós vamos ter sérios problemas, e quando há problemas nos Estados Unidos, há problemas no mundo, porque os Estados Unidos têm a influência planetária que todos conhecemos. Thaís, pedindo em seguida o Adrilles. Só para aproveitar essa história do pato manco, né, eu queria dizer que eu acho que com todo esse esperneio, esse histrionismo, e por que não dizer, mesmo diante desse vexame que o presidente Trump está aí protagonizando nessa reta final e diante da perda iminente, né, mesmo assim, eu não acho que ele vai ser um pato manco, e não sei se o trumpismo vai sobreviver, como disse o Josias, mas acho que certamente o conservadorismo que o Trump encarna, essa voz que ele vocalizou, isso certamente vai sobreviver. A gente não pode esquecer que ele teve 68 milhões de votos, né, 5 milhões a mais do que em 2016, e ele vai ser, se ele não se autocarbonizar, né, vai ser uma liderança forte, uma liderança republicana, e talvez mesmo, já se diz, candidato em 2024, porque lembrando que isso é legalmente possível, e lembrando também que ele vai ter em 2024 78 anos, ou seja, praticamente a mesma idade que o Joe Biden, porque o Joe Biden tem 77, mas vai fazer aniversário agora no final de novembro. Então, ele vai ter praticamente a mesma idade do provável presidente eleito agora. Adrilles. Em 1968, quando da eleição do Richard Nixon, todo mundo achava, né, que os democratas iriam ser eleitos. Foi o ano que morreu Martin Luther King, foi o ano que assassinaram também Bob Kennedy. O tecido social americano estava completamente desgastado por lutas e pautas identitárias. É interessante como a história se repete, mas sempre como farsa. A gente tem
uma pauta a mais do que essas que o Josias mencionou, né? São essas pautas identitárias e, sobretudo, quando em 68 essa maioria silenciosa elegeu Nixon contra todas as projeções que davam os democratas, que os democratas estavam extremamente agressivos, né? Isso, de alguma forma, se reflete ainda de maneira difusa nesse esgarçamento e nessa dicotomia, nessa divisão quase que pau a pau entre Trump e Biden. O Trump foi eleito exatamente como sintoma aos exageros do politicamente correto e das pautas identitárias. E agora perde a eleição, em grande medida, novamente por esses exageros dessas pautas identitárias. Há pessoas quebrando coisas em Minneapolis, em Nova York, os antifas, os Black Lives Matter, que apoiam sistematicamente o Partido Democrata, e o Partido Democrata que faz olhos moucos em relação a esses movimentos terroristas, é uma coisa muito temerária. E metade da população americana que não se identifica com esses movimentos identitários, sobretudo que são oriundos de pessoas de uma geração mais mimada, mais ressentida, mais gorda, mais feliz exatamente pelo capitalismo liberal, sobretudo proposto pelos republicanos, essa revolta talvez torne, sim, o presidente Biden num pato manco, porque ele foi eleito, mas eleito por uma pequena margem de votos ainda, porque as projeções davam 20 pontos de vantagem para ele até poucas semanas atrás. A mídia tenta silenciar de todas as formas o presidente Trump, ainda que eu volte a dizer, ele diga certas basófias e certas besteiras. E essas políticas identitárias, em maneiras exageradas, caricatas, agressivas, terroristas, que assustam o eleitor médio americano, são também encampadas por essa mídia progressista que apoia ostensivamente Biden. E Biden é um senhor de idade. É um presidente que foi colocado ali para perder a eleição, era um vice inexpressivo. A grande figura da sua candidatura é uma candidata que se diz negra, que é extremamente histérica em seus propósitos, que já chamou o próprio Biden de racista e que ela é muito alinhada com esses movimentos, sobretudo esses movimentos mais terroristas, de uma incisividade agressiva que assusta o americano médio. Ou seja, eu prevejo exatamente um governo em que as pessoas estão extremamente polarizadas, essa polarização não vai mudar, essa indignação por um sistema caótico eleitoral americano vai sugerir várias possibilidades de recontagem de votos. Os estados realmente estão pendendo para o Biden, mas as diferenças são mínimas. Se houver recontagem em 4, 5 estados, a coisa pode se estender por semanas, pode causar mais esgarçamento social. O presidente Trump está realmente derrotado. Mas a força conservadora, ainda que ele não seja nada conservador, a força conservadora que o elegeu pode se transformar numa força raivosa se o presidente Biden não exatamente ser mais humilde, ser mais complacente, desmentir certas coisas, como ameaça que ele fez ao governo brasileiro, entre outras tantas basófias que ele fez também, e não se alinhar a uma posição mais ao centro e bem distante da sua vice-presidente, agora Kamala Harris.